No episódio anterior, vimos que a irmã Beatriz e Elisa cruzaram um limite perigoso. O desejo proibido que tentaram negar por tanto tempo finalmente veio à tona. Mas o que parecia um momento de entrega se tornou uma ameaça real. Alguém as viu. A madre confrontou Beatriz e o medo tomou conta. A única saída parecia ser se afastar de Elisa de uma vez por todas. Mas será que isso foi suficiente? Agora, o momento da verdade chegou. O que Beatriz vai escolher? A fé que sempre conheceu ou um amor que desafia tudo? Comenta aqui. Você acha que o amor delas merece uma segunda chance? Ou será que tudo acaba aqui? Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para mais histórias emocionantes como essa. O grande final começa agora. O frio percorreu a espinha de irmã Beatriz enquanto ela olhava para a silhueta parada no final do corredor. O tempo pareceu congelar. O suor frio escorreu por sua nuca. Seu coração martelava no peito, cada batida mais forte que a anterior. Alguém as viu. Elisa, ao seu lado, permaneceu imóvel, mas Beatriz percebeu quando ela prendeu a respiração. A sombra deu um passo à frente. A luz fraca das velas iluminou o rosto de irmã Cecília. Beatriz sentiu o chão sumir sob seus pés. A freira mais rígida do convento, conhecida por seu olhar severo e sua obediência cega às regras. Cecília encarou Beatriz por um longo momento. O silêncio era aterrorizante. Então, sem uma única palavra, virou-se e desapareceu pelo corredor escuro. Beatriz sentiu o corpo fraquejar. Isso é um problema? Elisa murmurou, tentando medir a gravidade da situação. Beatriz levou a mão ao peito, tentando controlar a respiração. Isso é um desastre. Elisa franziu a testa. O que vai acontecer agora? Beatriz fechou os olhos. Ela sabia exatamente o que viria a seguir. O perigo é real. Irmã Cecília viu tudo. Mas o que ela fará com essa informação? O dia amanheceu mais pesado do que nunca para a irmã Beatriz. Ela passou a noite em claro, esperando o inevitável. E quando o sino do convento tocou para a primeira oração, a convocação veio. Madre Josefina quer vê-la em sua sala. Agora. Beatriz sentiu o sangue gelar. Ela foi descoberta. As pernas pareciam pesar toneladas enquanto atravessava os corredores do Colégio Santa Teresa. As freiras murmuravam discretamente quando ela passava. Ao chegar à sala, a madre estava sentada, as mãos cruzadas sobre a mesa. Feche a porta, irmã, disse com calma. Beatriz obedeceu, sentindo um nó na garganta. A madre permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, finalmente falou. O convento é um lugar de fé, irmã Beatriz, de obediência, de renúncia. Cada palavra era um golpe. Você tem algo a me dizer? Beatriz prendeu a respiração. Se falasse, destruiria tudo. Se mentisse, viveria uma farsa. E naquele momento, percebeu que não tinha mais saída. Não há mais como fugir. Beatriz precisa decidir o que fazer. Será que ela vai confessar? Beatriz sentia a garganta seca. O olhar da madre sobre ela pesava mais do que qualquer castigo. Você tem algo a me dizer? Repetiu Madre Josefina, sua voz calma, mas firme. Beatriz baixou os olhos. Não, madre. O silêncio na sala se tornou insuportável. A madre suspirou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Irei acreditar em suas palavras, mas entenda, um escândalo no convento não será tolerado. Beatriz apenas assentiu. Ela saiu da sala sentindo o corpo tremer. A freira caminhou pelo corredor, tentando normalizar a respiração. A culpa a esmagava, mas algo ainda doía mais. Elisa. Ela precisava acabar com aquilo. Mais tarde, quando a encontrou no jardim, Elisa percebeu na hora. O que aconteceu? Beatriz engoliu seco. Acabou. Elisa arregalou os olhos. A dor atravessou seu olhar como uma lâmina invisível. Está me dizendo que foi tudo um erro? Beatriz sentiu o peito apertar, mas não podia hesitar. Sim, foi um erro.
Elisa fechou os punhos. Então olhe nos meus olhos e diga que não sente nada por mim. Beatriz tentou, mas não conseguiu. Beatriz tenta se afastar. Mas será que conseguirá? O vento soprava frio no jardim do colégio. Beatriz continuava de cabeça baixa, evitando os olhos de Elisa. Diga que não sente nada por mim. A voz da professora saiu firme, mas seus olhos diziam o contrário. Beatriz tentou abrir a boca, mas sua voz morreu na garganta. Elisa riu, um riso amargo. Foi o que eu pensei. Ela deu um passo para trás, mas Beatriz sentiu seu coração gritar: "Não vá." Mas ela não disse nada. Elisa virou-se e caminhou pelo jardim sem olhar para trás. Beatriz sentiu o peito implodir. Isso era o certo. Então por que doía tanto? Nos dias que se seguiram, a ausência de Elisa foi sufocante. Beatriz a via de longe nos corredores, mas evitava cruzar seu caminho. E Elisa, por sua vez, não tentava mais se aproximar. O convento nunca pareceu tão vazio, e Beatriz nunca se sentiu tão perdida. Ela tinha feito a escolha certa, não tinha? Agora Beatriz enfrenta o peso da ausência de Elisa. Mas será que essa distância vai durar? Os dias se arrastavam. Cada oração, cada silêncio do convento ecoava como um vazio dentro de Beatriz. Ela não via Elisa há uma semana, e ainda assim ela estava em todos os seus pensamentos. Naquela noite, enquanto organizava livros na biblioteca, seu coração acelerou ao ouvir passos. Ela se virou, esperando que fosse Elisa. Mas não era. Madre Josefina estava ali. Beatriz sentiu a respiração travar. "Irmã Beatriz, temos algo a conversar." A madre a observou com um olhar calmo, mas penetrante. "Sei que está enfrentando um conflito." Beatriz engoliu seco. "Madre, A madre levantou a mão, interrompendo-a. "A fé não deve ser uma prisão, filha, mas você precisa decidir qual caminho seguir." Beatriz sentiu os olhos arderem. A madre sabia, e de alguma forma não a condenava. Naquela noite, Beatriz percebeu o que deveria fazer. O amor não pode ser negado, e ela não deixaria Elisa ir embora sem saber disso. Beatriz finalmente entende seus sentimentos. Mas será que ainda há tempo para Elisa? A madrugada envolvia o Colégio Santa Teresa em um silêncio quase sagrado. Irmã Beatriz sentia o coração martelar no peito. Ela não podia mais fugir da verdade. Cada minuto afastada de Elisa parecia um erro que se recusava a aceitar. Respirando fundo, deixou o convento para trás e atravessou os corredores escuros, ignorando a razão que gritava dentro dela. Ao chegar à sala dos professores, parou diante da porta entreaberta. Lá dentro, Elisa arrumava sua mochila, pronta para partir. Beatriz sentiu um aperto sufocante no peito. Ela estava indo embora. Sem pensar, empurrou a porta. Elisa virou-se, surpresa. Seus olhos brilharam por um instante, mas logo endureceram. "O que você quer, irmã?" A voz carregava ressentimento. Beatriz engoliu seco. "Eu preciso falar com você." Elisa cruzou os braços, tentando esconder a decepção. "Agora? Depois de tudo que fez?" Beatriz hesitou, mas então, reunindo toda a coragem que lhe restava, disse: "Não posso te deixar ir." Beatriz finalmente toma uma atitude. Mas será que Elisa ainda está disposta a ouvi-la? Elisa arqueou a sobrancelha, cruzando os braços com força. "Não posso te deixar ir?" Ela repetiu, o tom carregado de incredulidade. "E o que exatamente isso significa, irmã?" Beatriz sentiu o corpo inteiro em chamas. "Significa que eu..." A voz falhou, mas ela se obrigou a continuar. "Significa que eu não quero viver sem você." O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Elisa piscou algumas vezes, tentando absorver as palavras. "Então por que me afastou?" Beatriz fechou os olhos por um breve instante. "Porque eu tinha medo." Elisa soltou um riso nervoso. "E agora? O que mudou?" Beatriz deu um passo à frente.
Agora eu estou disposta a enfrentar esse medo. Elisa ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem aviso, agarrou Beatriz pela gola do hábito e a puxou para um beijo intenso. O choque inicial se transformou em entrega total. Beatriz segurou o rosto de Elisa com ambas as mãos, se rendendo ao desejo que tentou negar por tanto tempo. A respiração ficou descompassada, os corações batiam acelerados. Naquele instante, não existia mais convento, regras ou culpa. Só elas. A decisão foi feita. O beijo aconteceu, mas quais serão as consequências? O beijo foi como fogo consumindo tudo ao redor. Por um instante, nada mais existia além da respiração entrecortada e do calor entre seus corpos. Mas então, um som ecoou pelo corredor. Beatriz se afastou num sobressalto, o coração disparado. Elisa franziu a testa, virando-se para a porta entreaberta. Tem alguém aí. Beatriz sentiu o sangue gelar. Passos se aproximavam. Elisa segurou sua mão, mas Beatriz recuou. Você precisa sair daqui. Elisa hesitou, mas o desespero no olhar de Beatriz a convenceu. Ela correu para a janela, pulando para o jardim antes que alguém entrasse. Segundos depois, a porta se abriu. Era a Madre Josefina. Seu olhar pousou imediatamente em Beatriz, que tentava controlar a respiração. O silêncio entre elas parecia eterno. Então, a madre cruzou os braços e disse, com uma calma assustadora: Amanhã cedo, você terá que tomar uma decisão. Beatriz engoliu em seco. O momento que tentou evitar por tanto tempo, finalmente chegou. Agora não há mais escapatória. Beatriz terá que escolher seu destino. A noite pareceu interminável para a irmã Beatriz. Ela ficou sentada na pequena cama do convento, as mãos entrelaçadas sobre o colo, o olhar fixo no nada. Madre Josefina dissera que ela teria que escolher. Mas, como escolher entre a fé e o amor? O convento sempre foi sua casa, seu refúgio. Mas desde que Elisa apareceu, tudo perdeu o sentido. O sino tocou ao amanhecer, trazendo consigo a hora da verdade. Beatriz caminhou até a sala da madre, os passos pesados como se cada um fosse uma despedida. Madre Josefina a aguardava, o semblante impassível. Você já sabe qual é sua escolha, não sabe? Beatriz respirou fundo. Sim, ela sabia. Sempre soube. Eu não posso continuar aqui. A madre a observou por um longo momento, então assentiu. O verdadeiro erro seria viver uma mentira. As palavras da madre foram inesperadas, mas libertadoras. Beatriz sentiu o coração disparar. Ela sabia o que precisava fazer. A decisão foi tomada. Mas será que Elisa ainda está esperando por ela? Irmã Beatriz caminhou pelo convento uma última vez. Cada corredor, cada parede que um dia representou segurança, agora parecia um limite que não podia mais aceitar. Ela passou pela capela, onde tantas vezes buscou respostas. Mas desta vez não se ajoelhou. Sabia exatamente o que precisava fazer. Ao chegar à porta principal, a luz da manhã tocou seu rosto. O vento morno de Araguari soprou e pela primeira vez em anos ela respirou fundo, sem medo. Mas, e Elisa? Seu coração apertou. Ela precisava encontrá-la. Então, correu. Do outro lado da cidade, Elisa caminhava sem destino pelas ruas da cidade. Depois da noite caótica no convento, passou horas vagando, tentando processar tudo. Quando finalmente chegou à rodoviária, não sabia para onde ir. Só sabia que não poderia ficar. Mas então, ouviu seu nome. Elisa! Ela se virou bruscamente. E ali, sem hábito, sem véu, sem medo, estava Beatriz. Por um momento, o mundo inteiro parou. Elisa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Beatriz estava ofegante, os olhos brilhando, o peito subindo e descendo rapidamente. O que você está fazendo aqui? Elisa finalmente perguntou. Beatriz deu um passo à frente. Eu vim por você. Elisa arregalou os olhos. Mas e o convento? Beatriz sorriu. Eu escolhi você. O silêncio que veio depois foi carregado de emoções não ditas.
Então, Elisa soltou a mochila e correu até Beatriz. O beijo aconteceu como um choque de emoções guardadas por tempo demais, sem medo, sem culpa. E o que aconteceu depois? Nos dias seguintes, Beatriz e Elisa alugaram um pequeno apartamento em outra cidade. Beatriz deixou o convento, mas nunca abandonou sua fé. Elisa continuou ensinando e juntas construíram uma nova vida. Nem sempre foi fácil, mas agora estavam livres para viver o que antes era proibido. E pela primeira vez, Beatriz sentiu que sua vida realmente havia começado. Que jornada intensa! O amor desafiou tudo e, no final, elas fizeram sua escolha. Mas será que a felicidade vem sem consequências? Será que o passado pode realmente ser deixado para trás? Essa foi a história emocionante de Amor que Desafia, uma série que mostrou que o amor verdadeiro pode desafiar até mesmo os caminhos mais difíceis. Agora queremos saber de você. O que achou desse desfecho? Você faria a mesma escolha de Beatriz? Comente aqui embaixo. E se você ama histórias envolventes como essa, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. E fique de olho. Na próxima semana, vem aí uma nova série ainda mais intensa, apaixonante e cheia de reviravoltas. Você não pode perder. Obrigada por acompanhar essa história incrível. Nos vemos na próxima.